Quando eu fui tocar com o Ben, ela chegou num lugar. Quando a gente tentou gravar a primeira vez, ela chegou em outro lugar. Quando o Hans tocou e nós teve que fazer 30 mil canal de guitarra pro trem soar uma massa sonora só, ela foi pra outro lugar. Quando a gente foi pro ao vivo, o Rafael botou um baixo na primeira vez, ela sentou num outro lugar. Quando o Ina chega, ela cresce mais ainda e mostra pra nós que toda essa maluquice criativa na hora de gravar uma música não é ruim. Se você encara isso como uma porta aberta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Chris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Bugarins é uma banda de rock psicodélico formada no ano de 2012 em Goiânia, por Dinho Almeida e Benque Ferraz. Os dois amigos de escola começaram a escrever música juntos e gravaram no quarto de casa seu primeiro EP, As Plantas que Curam. O EP fez muito sucesso na cena musical de Goiânia e cruzou fronteiras, chamando a atenção da gravadora americana Other Music, que assinou com a banda em 2013. Completando o quarteto com Rafael Vaz e Hans Castro, que em 2014 foi substituído por Inayan Bentroldo, o grupo fez inúmeros shows pelos Estados Unidos, Europa e América Latina, e tocou em alguns dos maiores festivais do mundo, consolidando seu nome como uma das principais bandas brasileiras de rock da última década. Hoje eu converso com os 4 bugarins sobre a criação da música Lúcio Fernandes, a primeira música do primeiro disco deles, que esse ano completa 10 anos. Eu sou o Dinho, eu sou vocalista e guitarrista do Bugarins. Sou Benque, guitarrista e vocalista do Bugarins. Sou Rafael, idealizador do projeto. Proponente. Eu sou Inayan Bentroldo, eu sou baterista do Bugarins. Eu e o Ben, que a gente se conheceu no ensino médio, em 2008, tocando violão ali, matando aula pra tocar violão. O Ben que era meu calouro, mas ele entrou na turma de música. Eu fazia outro curso, então a turma dele era muito boa de música e nós já foi criando conexão. O Rafael eu conheci na Noite Goiana. Famoso. De repente na cena das bandas de Goiânia ali por esses anos de 2010, 2011, chegou uns meninos novos do interior, os caras tinham banda, já apareceu tocando no show tudo. Era tipo o Julian Casagrande do interior, cara. Era exatamente isso, era o Strokes de Rubiataba. Como que chamava a banda? River Breeze. Mas não, chegou com outras bandas. Os caras chegaram meio que, tipo assim, bem orgânico, fazendo parceria com todo mundo da cena. Era Peppers in My Pocket primeiro. Que o Hans tocava, o Hans que foi nosso primeiro batera. Hans tocava baixo. E aí o Fefel depois montou Travelers, como é que é? Os caras faziam curso inglês. A gente fazia vários nomes. Esse aí tinha o MySpace, que eu lembro de abrir e falar, olha esses caras aí, velho. Esse nome se destacou ali. Quando eu vi um evento no Orkut lá do Goiânia Rock City, Travelerzinho abrindo pro MQN, sei lá, era algum show assim, tipo, de graça na ambiente. Você foi? Eu não ia. Então, o Ben que não saía de casa. Eu conheci ele no primeiro dia de ensaio. Eu só queria fechar falando que o Rafael se apresentou pra mim como Lancelote. Eu e Inayan aqui, todo mundo já conhecia ele, todo mundo era fã Ácido dele. do rock. Exato. E as primeiras composições de vocês foram pro As Plantas que Curam ou já tinha coisa antes? Olha, as primeiras composições juntos, sim. Foi bem essas tocadinhas de ensino médio ali. Acho que casou alguma parada tipo meio que greve, poucas aulas, alguma coisa. Então teve um momento que a gente tava tocando bastante umas ideias que só a gente tava mais. A gente meio que no primeiro ano logo que se conheceu, teve uma bandazinha assim, umas composiçõezinhas que a gente tocava lá nas salas. Tem até isso no YouTube. A gente chamava de Banda Lau, que era o nome que o Rangel, que era baterista do Ultra Vespa, outra banda do Dinho. Essas seriam, na real, as primeiras composições verdade, juntos, né? Mas acho que só nós dois, assim mesmo, o momento assim que a gente ficou tocando ali, viajando, eu lembro muito do riff de Despreocupar, do instrumental. E muito nesse fluxo de estar, acho que, descobrindo
Eu, particularmente, descobrindo rock gaúcho, essas referências dos anos 60 que pro Dinho era tão já forte, e eu tendo uma coisa mais dessa cultura do instrumento mesmo, né? Fazia curso de música, curtia revista de guitarra, então era meio metaleiro, mas também curtia os indie, que era sucesso da época, né? Comecei a tocar por causa do Nirvana, então todo esse caminho meio, tipo, pop, punk, assim, indie, foi cruzando, e o Dinho não era tanto dessa parada, ele tinha um lance dele, que era, tipo assim, não, curto Jovem Guarda, curto os mods, curto os trem, e escrevia as músicas dele já. Então ele escrevia bastante som em português, então quando eu encontrei ele também foi meio que essa abertura de cabeça pro lance, tipo, pô, velho, dá pra escrever umas músicas massa, e o que eu toco já dá pra fazer isso, o que eu preciso é mesmo, tipo assim, me munir de referências que sejam interessantes pra isso. E aí nisso eu acho que, pô, as bandas que eu fui escutar mesmo por causa do Dinho, pô, de Mutantes a Cachorro Grande, Dupla Maçã, que aí foi, acho que, onde eu comecei a também ficar mais confortável de escrever umas doideiras em português e achar que aquilo comunicava também. E aí eu acho que de letra, composição assim mesmo, acho que foi as primeiras parcerias minhas do Dinho mesmo, de se preocupar. Lúcio Fernandes ele já tinha, que é a música no caso também, ele já tinha mostrado como uma parada que não era da banda dele, mas que era uma parada nova. Vocês tinham quantos anos nessa época? 19, 18. Nosso ensino médio durava 4 anos, e aí teve um ano de greve, então a gente meio que fez ensino médio em 5 anos. Mas essas greves, esses movimentos que foi um negócio que a gente tá na escola sem aula e tocando muito, assim. Essa banda só existe por causa de um movimento sindical que peitou o governo na época. Era Dilma 1. E o disco primeiro foi um EP, né? As Plantas que Curam, depois virou um LP. Como é que rolou isso? Vocês regravaram tudo ou só teve mais Não, só música? foi relançado, né? E com as 4 músicas finais. A música que chama Fim, que é a sexta do disco, era o final do EP, de fato, assim. Quando virou Bugarins, teve nome, As Plantas que Curam, o nome das músicas, tudo isso, Fefel e o Hans já tava no barco. Era um trem que a gente tava pensando nos parceiros. Meio que não querendo fazer show, porque fazia show com as outras bandinhas que não virava nada. Tipo, não, a gente já gasta muita energia com show, vamos só ficar gravando e fazer os trem em 2012. Aí o combinado que o Bank fez foi o seguinte: a gente vai encontrar todo domingo, ou pra gravar ou pra ensaiar. Esse foi a cláusula, o boca a boca, contrato de gaveta que a gente fez ali. Fez. Aí todo domingo a gente se encontrou, a gente começou fazendo umas músicas novas, né? Que era 6.000 dias e Resolvi Ir, que vai estar aí logo mais, que nunca foi vista. E aí o Mufasa virou e falou assim: e aí a gente tem essas demos aqui que a gente vai regravar tudo pra ficar bem bom. Rolou e teve essa conversa? Teve essa conversa. Ai, ó. Quem falou isso? Mufasa. O bem que é o Mufasa. Que tem essas demos e a gente vai regravar. Eu falei: rapaz, não tem a mínima condição de regravar isso aqui. Olha aqui o jeito que já tá. Solta logo. Quando apareceu a gravadora, que foi mais ou menos no meio de maio, eles chegaram querendo lançar, ia ser o EP, a gente já tava nesse fluxo. Agora a gente é uma banda de verdade, a gente tá aqui com várias demos, que era como o Fefe falou, era 6.000 dias, era Resolvi Ir, era A Sua Frente. A gente tava tocando algumas gravações, mas aí quando apareceu a gravadora, meio que é tipo assim, não, então esse que vocês lançaram já é nosso. 3 discos que vai pela frente de vocês também é nosso, beleza? A gente, beleza, vamos nessa, né? Vai sair em vinil, vai ser massa, vai ter verba pra turnê, vai ter tudo. E aí todas as letras pequenas de contrato assim, que a gente não entendia direito, mas também, tipo assim, bora nessa. Tipo assim, isso aqui é um negócio... Só quando eu vi que, tipo assim, vai sair em vinil, velho, é isso aí. Eu tô falando de um negócio que é, tipo, mundial mesmo, sabe? Era um trem muito foda. E como que chegou na gravadora o som de vocês? Como que vocês soltavam? Na época não tinha ainda Spotify. Não, isso, a gente né? soltou no Bandcamp. A É gente bom, chupava em bom tudo que falar que tinha. o pessoal do Brasil não agradou. O pessoal do Brasil. O pessoal do Brasil que recebeu no e-mail Santo de falou: casa não cara, faz milagre, não. tem uma diferença grande entre ser lo-fi e ser mal gravado. Eu acho que vocês Tivemos podiam esse regravar feedback. isso aí. Gente muito esperto falou isso pra gente e tal. Formador de opinião. E aí teve um blog super lá do B, lá nos Estados Unidos, que deu uma notona na parada, 5 estrelas, falou: é fresh demais esses Brazilians aí. Era uma época que blog de música era a parada, assim, também, Aham. né? Você baixava muitas coisas. Eu lembro que a gente fez esse primeiro EP nosso, era Bandcamp, mas a galera podia baixar com aquele link que era, tipo, pague com o tweet. E aí, nesse fluxo de muita gente baixar e aí ter tweet, meio que criava um buzz mesmo assim. Era na época que o Facebook também replicava bastante qualquer tipo de link de matéria. Então, quando a gente postou uma resenha gringa, a gente tava do nada meio que já, tipo assim, no radar das bandas grandes tudo da cidade. O Black Drum Sharks já meio que falando, e o Fabrício, que era o produtor do Bananada e também produtor do Black Drum, que era produtor também da Macaco Bong com o Ina. E agora falando de Lúcio Fernandes especificamente,
Acho que essa pergunta é pro Dinho. Você se lembra do dia que você começou a escrever ela? Eu lembro que é isso, o cara que tocava comigo na outra banda, o Roger, um dia chegou em casa e falou pra mim que tinha sonhado com Luz Fernandes, com esse trocadilho de nome. Ele falou, vamos fazer uma música com esse trem. E aí eu fiz o que é o começo dela ali, tentei tocar com o Travespo e nós fazia muito rock garage sessentinha. Nem eu sabia o que eu tava fazendo. Aí passou, sei lá, 6 meses, 1 ano. E chegou nessa situação de eu e o Ben que tá querendo gravar coisas, juntar coisas. Aí eu saquei, cara, se eu tocar aquela música violeira agora, o Ben que vai entender. E a gente tava muito... Eu acho que ela tem uma coisa muito difícil que é a parada do ritmo, assim. Eu tava numa época muito de querer tocar uns ritmos na mão que, tipo, eu não dava conta. Então essa parada de não ter dado certo com a banda, acho que era muito sobre eu também não conseguir tocar ela. Então ontem a gente postou no Insta perguntando se a galera queria perguntar alguma coisa pra vocês. E aí o que mais apareceu foi a galera perguntando sobre os livros que você fala na letra. A gente deu uma sorte de estar nessa escola que era federal, blá blá blá, que tinha uma biblioteca muito foda. A biblioteca do Cefet, ela tinha todas as refs que a gente via. Essas refs de jovem, era essa aí, né? Jovem universitário, ele lê isso aí, Admirável Mundo Novo, o outro lá abrindo as portas da percepção. Na época era essa parada, e lá tinha tinha um Laranja Mecânica em livro que é fantástico, traz outra sensibilidade ali pro olho, era bom de ler. Tinha umas outras distopia muito boa também, tinha um Moscou 2042, que é bem parecido com 1984, com esse. Pra quem era fã de Pink Floyd, tinha o Revolução dos Bichos lá, né? Tinha o Revolução dos Bichos, tinha o Bartleby, o escrivão lá, que é do irmão das histórias de Natal, Charlie Dickens. Tinha muita coisa, cara. Era muito fantástico, assim, nessas ref gringuinha, assim. Miss Lee Sergia de 69, no ano não se apaixonou por nenhum rapaz. Lucy Fernandes deu-me uns livros, me abriu a cabeça. Lucy Fernandes, lá do sul. Mas aí foi o negócio que quando a gente chamou o Hans, foi a primeira inserção do Hans nesse projeto, antes de ser Bulgarins e tudo, mas que a gente chamou ele. O Hans era o batera que nós conhecia, que tocava na pegada, que não sei o que, chamamos ele. E aí, como ele também tocou a bateria depois do violão gravado sem clique, ele tocava os takes... Sublinha isso. Sublinha isso, que é muito foda. Pra todo mundo, tipo assim, eu acho que é o que dá também esse tom meio viajante do negócio, porque ele não tinha uma referência padrão. Então ele tinha que ficar escutando o violão que a gente tocou sozinho na cabeça ali, o dia, ia tocando em cima, como se ele estivesse tocando ali junto com a gente na sala. Então é uma tocada ao vivo, solta, sem metrônomo, sem quantizar, mas é um solto ao inverso, porque a gente não tava tocando com o batera que tava tocando com a mão da gente. Então vários momentos, se a batera tá acelerando, a gente tá atrasando, então fica um negócio meio tipo assim... Gravando tudo ligado P2, voz, guitarra, tudo era P2. Então mau contato pra caramba, tipo assim, nada de headroom também, porque você nem sabia o que era isso, não tinha controle de ganho. Então a coisa ia virando uma maçaroca distorcida assim, que acabou entrando na versão final do disco. Mas, por exemplo, é um segundo passo, onde eu já tava conseguindo misturar esse canal over do iMac com o SM57 entrando pelo P2. Então tinha uma referência de bumbo e um over. Pessoal, pra quem não manja muito de gravação, o que o Ben tá contando é que eles fizeram a gravação com cabo P2, que é aquele cabo auxiliar que normalmente se usa no carro ou em casa. Além disso, a bateria, que geralmente é gravada com vários microfones, foi gravada só com 2, sendo um deles o microfone do próprio computador iMac.
E por isso que tem esse tanto de camadas de guitarra também, né? Tinha essa técnica que era usada, que era muito isso. Tipo assim, um cara tocou frouxo, aí vem outro em cima que deixa um pouco mais sério. Aí não, então vamos fazer outro violão rítmico aqui agora, que vai dobrar aquele que já tinha, mas ele vai ser mais em cima da bateria. Aí vai vir um solo. Que dava esse minhocuçu de tentativas e que... Era a lógica das dobras, né? Era a lógica das dobras, Tá a gente ruim dobrava... dobra. A gente... Faz uma dobra aqui do outro lado, vai ficar Tá massa. ruim dobra. Mas que também, por exemplo, é isso. Depois quando a gente vai para ao vivo e o Ina toca, a música dá um outro salto também de organização e de ritmo que, tipo... Eu acho que tá muito na essência da música. Desde essa primeira vez que eu não consegui tocar ela, que... Hoje, assim, falando aqui hoje, foi a primeira vez que eu percebi isso. Eu falava sempre que os meninos não deu conta de tocar. Mas nem eu dava conta de tocar também. Eu tocava de um jeito muito caótico. Quando eu fui tocar com o Ben, que ela chegou num lugar. Quando a gente tentou gravar a primeira vez, ela chegou em outro lugar. Quando o Hans tocou, e nós teve que fazer 30 mil canal de guitarra pro trem soar uma massa sonora só, ela foi pra outro lugar. Quando a gente foi pro ao vivo, o Rafael botou um baixo na primeira vez, ela sentou num outro lugar. Quando o Ina chega, ela cresce mais ainda e mostra pra nós que toda essa maluquice criativa na hora de gravar uma música não é ruim. Se você encara isso como uma porta aberta. E pra vocês, Ina e Fefel, como é que foi pegar essa música? Quando a gente tá tocando, ela agora tem 10 minutos. Ela já teve várias paradas, né? Teve um começo instrumental, doideira. Porque eu lembro que essa foi uma das primeiras vezes que, quando eu fui ensaiar com vocês, a gente pegou ela. Foi ela e as novas, né? Que já era do manual, né? Acho que... Ela vinha como uma obrigação, né? Quando vocês começam a fazer turnê, eu acho que as músicas chegam completamente transformadas. Também tem esse fluxo. Que os caras pegam. E também um trem que me fez entrar na banda foi... Porque é isso, eu já tinha tocado durante muito tempo com banda, já tinha vivido uns trem de turnê, já sabia mais ou menos como era isso. E sabia também que, cara, ter uma banda era um negócio... Não chato, mas assim, se os moleques fizeram esse tanto de show, voltaram pilhado pra continuar, é porque os caras sabem o que significa, sabe, ter uma banda de rock e tá nesse rolê. Então isso pra mim foi um trem de tipo assim, porra, os moleques tão ligados o que é, então, massa, eu não tô entrando num grupo de meninos de 20 e poucos anos de idade, porque é isso, a minha diferença de idade pra eles não é muito grande, mas é grande, né? Quantos anos? Sei lá, eu acho que por... 7. Mas assim, era meio que a gente tava muito num começo de viagem e tudo, e o Ina tava vendo esse fluxo que ele já tinha viajado, já isso. sabia muita coisa. E os moleques num gás que, tipo assim, eu não tinha mais tanto aquele gás, né, Não, tinha, mas era isso, era um trem... Meteu mais 10 anos disso. Mas os moleques tava sangue nos olhos. E eu falei, porra, massa, pô, pode crer, né? E é isso, quando eu começo a tocar música, ela começa... Não, agora então vamos fazer uma parte instrumental. Isso, gigante. Aí começa uma parte instrumental no final da música, assim, que já é outra música, que liga com a outra música. E aí as paradas viraram isso. O show ser uma grande música, né? Que começava com uma e ia acabar com a outra lá no final. Hoje em dia, quando a gente vai começar a música, eu sempre faço os bumbos e os chimbal. Então, é isso, por exemplo, um exemplo de coisa que o Ina trouxe da gravação, que meio que, tipo assim, o Hans já tinha abandonado. O Ina faz o começo igual o que o Hans faz ali, que é só o mic check, né? E onde que vocês gravaram? Isso no meu quarto, essa foi no meu quarto ali. Tudo no seu quarto, batera também? Batera também. A batera era a batera do Hans, a batera velha dele lá. Nesse primeiro momento, a gente sem placa de som. Essa coisa do... A gente queria fazer o negócio... Se a gente gostava do som tosco da sujeira, a gente ouvia coisa que era lo-fi e curtia, mas não tinha nenhum conhecimento técnico pra, tipo... Porque eu acho que a gente também vem dessa época que o lo-fi virou um alvo, né? Tipo assim... Esse momento onde o nosso disco vai para a lista dos 10 ali, tem outros discos do lo-fi aparecendo na época, sei lá, um Mark DeMarco ali... O Tame Impala, que na época já soava grandioso, mas que tinha aquelas gravações. Tipo assim, todo mundo meio que tava mirando numa parada ali. E a gente realmente tava fazendo as coisas do jeito que a gente conseguia. E o Ben, que tendo um ouvido bom, uma referência boa, ele meio que conseguia botar isso dentro de uma caixa, assim, senão... E a gente tinha esse otimismo, assim, de olhar o som e não falar que era uma merda mal gravada. A gente olhar, falar igual o cara...
dos formadores de opinião, que falou que tem diferença entre o mal gravado e o lo-fi, assim. Eu acho que, tipo, a gente queria som sujeira, a gente queria se gravar, sabe? E aí, o bem que nesse bagulho de ter umas ref e conseguir entender que aquilo era aquilo, a gente tá na época conversando sobre um som 60, fãs em linha, os bagulhos só aquilo, casou muito bem, assim, deixou a gente confortável. E quando a gente mostrava pros outros, a galera ficava, não, parece antigo. Então a gente, sei lá. Porque é isso, a gente tá falando de 2012 pra 2013, muita gente já fazia isso, sabe? Que a gente não tava inventando nada. Mas eu acho que o fato disso ter acontecido em Goiânia, onde já tinha uma cena forte de banda, onde várias paradas aconteciam, tipo assim, fez a coisa toda ser muito tipo, não, peraí. Tipo assim, pros gringos era Deep Brasil, Central Brasil, tipo assim, e pros paulistas era, hã? Sabe, da gente, sei lá, vir fazer show aqui e ter que ouvir de técnico de som falando, vocês não vão fazer aqui o que vocês fazem na casa de vocês, não. Entendeu? Porque era um bagulho que era... molhado demais. E uma parada que eu ia perguntar é... Esse som tem uma coisa muito incomum, que é não ter um baixo, né, gravado. Acho que a decisão é vendo o que o Jim falou. Tipo assim, a gente não conseguiu tocar uma linha de baixo que funcionava com aquilo. E como que foi, Fefel, pegar essa música sem baixo e baixo até criar? hoje aí. Essa era fácil. Se você escutar a música, se você reparar bem, você fechar o olhinho, parece que tem um baixo ali. Que é vários violão. Vários. Não tem como dizer. Até a gente tava falando isso ali fora enquanto a gente ouvia. Não dá pra dizer que é tipo, na hora que você vai solando as tracks ali, não é um violão, não é dois violão, não é três, é a soma de tudo, com a guitarra trêmula ali ainda, que faz um vucu-vucu. Existe um desenho de grave ali que é das guitarras, que é da soma do trem, que meio que, tipo, o Rafael decifrou e toca ao vivo, né? Eu lembro que esses backing vocal... Tem o seu também, você faz também, né? Faço, a oitavinha aguda. E que ao vivo a gente demorou a voltar a tocar isso. Eu lembro que... É porque é ruim de fazer, né? Não, e É a ruim gente de fazer, mudou é o ruim de final tocar a ao mesma vivo. música 10 anos seguido, né? Tipo assim, e a gente meio que fica nessa coisa do... Muita música, muito disco, muita doideira. Eu penso que também o fato da gente ter feito o nosso grande momento de aparição pra fora de casa, já pra gringos também, ficar tocando pra gringo por 3, 4 meses seguidos, a gente meio que tocou foda-se pro lance do single também e da música que a galera cantava, porque meio que ninguém cantava nada das músicas, o pessoal curtia o que a gente estivesse tocando, né? Tipo, era o lance da banda brasileira ali, psicodélica, a galera vinha falar de Mutantes pra gente, aí os gringos, tipo assim, emocionados, dançar, show vazio, mas que tinha os gringos mais bêbados, mais doidos pra curtir, tipo assim, os velhos na Itália pra falar que viu o Jimi Hendrix ao vivo e tava vendo nós ali ao vivo e que tava sendo foda e não sei o que, aí você ficasse chocado com a vivência do rock em outros lugares que tem uma cultura mais velha do que Goiânia, né? A gente vivia numa cidade até então que tinha, tipo, 80 anos. É Né? 80, Não, né? Mas, tipo, essa coisa do final, velho, a gente meio que, como o Inan tá falando, a gente cortou essa parte do ao vivo muito tempo. A gente não tocava o segundo refrão durante muito tempo e emendava com a última. Não virava uma sessão toda como virou com o Hans, porque aí com o Hans entra as viradas de Vira a batera. virada que dá os giros. As viradas de caixa, né? Que também é as coisas. Badá, badá, badá. E Lúcio Fernandes, vocês gravaram no quarto ali na Raça Total e levou vocês, não só ela, né, mas como disco, levou vocês a viajarem o mundo aí, tocarem pra uma galera. Vocês imaginavam chegar assim longe quando vocês estavam lá gravando? Turnê internacional, disco em vinil, nós não pensava talvez não. Tocar em São Paulo já... Londres, não, pegar um ônibus pra Cuiabá, tocar no interior de Goiás, sim. Aí só de você pensar que você pode ter alguma coisa, tipo, e esse alguma coisa virar mais coisa é consequência do destino. Mas eu acho que a gente imaginava que a gente ia curtir, tirar uma onda com aquelas músicas, sabe? E agora, com vocês, Lúcio Fernandes, do Bugarins.
como que o processo de composição de vocês mudou ao longo desses anos? Tipo, tem algo que ainda rola igual, agora com banda é outra parada total? O processo de composição da gente mudou completamente até o ponto de voltar a ser a mesma coisa. Por várias vezes já, entendeu? É doido, assim. Eu tive um momento da minha vida onde eu foquei muito no computador, fui tentando melhorar nisso e achando que era isso que tava faltando pra banda poder ser a maior banda do mundo, de fato. E aí hoje já tô no lugar onde que eu tô mais, tipo... Não, tem que tocar uma guitarra aí, né? Fazer o rock com a galera aí de novo. Tocar umas guitarras bem tocadas, que é pra molecada Gostar de guitarra. entender que tem guitarrista bom aí no Brasil, tudo Pra certo. ver se ele vai ser maior que o Black Drawing lá em Goiânia. Isso aí eu já não espero, porque eu já passou meus 20 anos, né, velho? Mas, tipo assim, um Pink Floyd, um negócio assim, a gente tá ainda em tempo, assim. Dá, né? Dá. Mas a gente já passou por várias coisas, mas acho que a gente vai melhorando, assim, tipo, é isso. Essa coisa de criação na gravação, talvez a gente deixou de lado por um momento, mas também volta. Quando precisa fazer isso, a gente faz. Bem que sentar no PC e virar botão, se faz isso. Improve com todo mundo tocando, faz isso. Cada um na sua casa lapidando e trazendo, faz isso. Acho que esse também. é o momento, né? Eu acho que a pandemia mudou muito a nossa forma de ser banda. Porque a gente era uma banda que passava 24 horas por dia juntos, 7 dias por semana. Fazendo show. Fazendo show. E quando não tava fazendo show, sei lá, chegava de viagem em Goiânia. Eu nessa de ir pra morar em Goiânia, eu fiquei um tempo... A minha referência era os caras, então eu morava com os caras, né? Os caras abriram as casas pra mim. Morei com todo mundo em vários períodos e situações da vida. E nisso foi muito louco, porque, tipo, por exemplo, aí já é, né, nesse meu processo de entrada, mas tem muita música do Lá Vem a Morte, que quando eu e o Dinho morava junto, e que a gente começa a fazer uns exercícios de criação lá, de botar a batera lá no quintal da casa dele, ficar tocando. Gravando com tocar celular. Com mola. Tocar pra com não mala. esquecer as fritação e aí mostrar pra gente essa gravação do celular. Te Quero Longe a gente fez na mala, né? O bumbo era uma mala e eu Foi tocando mal numa também. caixa. Foi mal também, Tipo assim, Corredor Polonês, eu não sei se foi na mala, mas tipo assim, Acho que foi Corredor. são foi várias na mala. tocadas que a gravação de celular, na verdade, ficavam tão boas que a gente ficava, tipo assim... Quando a gente conseguiu ter os equipamentos pra gravar, a gente falou assim, vamos atrás desse som aqui, sabe? Tipo assim, vamos tentar recriar essa pegada. Em alguns casos, a gente até mantinha o que foi gravado com o celular também. Teve muito esse período, acho que porque a gente é isso, né? Acho que banda tem, e pelo menos banda que se cria e se conhece, que se faz na estrada, tem essa dependência do presente, do estar presente. E a gente foi esse tipo de banda que a gente tocava junto. Junto a gente criou várias paradas, então chegou num ápice onde a gente fazia música no real time, assim. Né? Tem várias composições de show de improviso que são coisas que aconteciam ali e o nego achava que era da música, mas não, eram composições que estavam acontecendo naquele momento, naquele show, naquele palco, naquele dia, e era aquilo, nunca aquilo ia se repetir de novo. Virou um bagulho, acho que foi pra um lugar onde foi quando a gente começou a falar que a gente era uma banda de shitty jazz. Que era muito esse momento da gente nos Estados Unidos, tocando muito todo dia, não sei o quê, fazendo, sei lá, 11 shows em 3 dias num festival. Era uma doideira. E depois veio a pandemia, a gente teve que se virar, né? E foi também o que possibilitou muita coisa. Eu, por exemplo, fazer um estúdio em casa, eu começar a ter mais expertise de compor também, de se ver nesse lugar do estar ali descobrindo a forma de gravar em casa sozinho, com as tecnologias que tem hoje também. Nada demais, mas assim... Até porque é isso, bateria, eu moro numa casa de vila, então você vai tendo umas limitações, vai chegando um som. O Ben que mora em Recife, os meninos moram aqui em São Paulo. Mas eu acho que a gente passou por um período de reestruturação e meio que voltou pro início, né? Os experimentos que a gente tem feito de gravação têm sido em casa, quando a gente tá aqui na casa dos meninos aqui em São Paulo, gravando só que hoje com uma estrutura um pouco melhor, né? E o que a gente pode esperar do Bulgarins daqui pra frente? Pô, depois de tudo isso que nós falou, eu acho que pode esperar qualquer coisa. Pode esperar que a gente não pare de fazer coisa. Eu acho que a gente é muito intenso. Os discos estão tudo completando 10 anos. Exato. Estão ficando velho.
Pode esperar que vai ter A cada mais 10 anos de um disco que passou, vai ter pelo menos um show comemorativo aí. Então, se você gosta de um disco do Bulgarins e acha que o Bulgarins tá numa viagem totalmente errada agora, pode ficar de boa que logo nós tocamos o repertório que você gosta aí da banda. Isso. Tem muita música. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar e você vai poder mandar o Pix com o valor do ingresso ou do bootleg, o que você quiser, galera. 10 tá anos chegando do manual, a gente tem que fazer outro, então. Então, não, tamo pronto. Tamo. Aqui é... Mas vocês estão fazendo coisa nova? Como é que tá? Eu tava meio que descrevendo o processo do que é esse disco novo, né? Tipo assim, o que vai ser, mas, tipo, o foco nesse ano tem sido os nenéns, né? Na verdade, assim, eu tô com um nenenzinho agora de 6 meses, já tem um neném que já tá com mais de 1 ano, mas, tipo, recente também pra nossa perspectiva, assim, de vida. Tudo pós-pandêmico, tudo. Então a gente tá meio que, eu acho que se encontrando num lugar de estabilidade. Maturidade, né? De maturidade, mas também de estabilidade financeira com a banda, assim, que a gente não tinha tido ainda essa segurança. Porque quando a gente tava no corre 1000 graus, bababá, de repente tudo foi abortado com a pandemia. E aí foi uma grande surpresa a gente conseguir se manter também só sendo músico, ninguém ter tido que arranjar emprego, não sei o quê. A gente conseguir, tipo, é streaming, é não sei quem, é Aldir Blanc. Várias coisas foram rolando. E a gente foi conseguindo também se manter, mas agora, especificamente, né, com esse grande impulso que é os nenéns, a gente deu, acho que um salto exponencial, assim, se abrindo pra fazer, por exemplo, um show. Tem um disco pronto. Tem um disco pronto, mas fala assim, esse ano o foco tem sido o show do Clube da Esquina, não o foco que a gente botou, mas a gente fez essa live Clube da Esquina durante a pandemia, e aí, quando voltou os shows, começou a receber convites e... É muito isso, acho que esse ano a gente tá muito no caldeirão desses shows, que meio que é a gente tocando músicas que são uma grande influência pra gente, comemorando 10 anos do primeiro disco, que bota a gente nesse flashback gigante de processo criativo, de se gravar, de gravar a música pra ela ser tudo que ela pode ser, e ir gravando um disco novo. Então o que dá pra esperar do Bulgarins é muito a gente se reencontrando e conseguindo fazer coisa nova do que a gente é, do que a gente quer ser e do que a gente tá sendo, assim. Então, presta atenção. E a parada do Bacurau lá que vocês fizeram? Ainda tem essa. No caso, como esse do Bulgarins, do Bacurau, foi muito foda o empurrão, porque a gente provavelmente nunca ia fazer um lance de tocar com filme. Mas foi uma parada totalmente de vocês? Ou foi tipo... Não, ao contrário. Não. Contrário. Foi um convite do Cortina pra gente fazer o show de um ano deles. Isso. Mas eu digo a música, vocês fizeram uma parada totalmente nova. Vocês pegaram a trilha do filme e recriaram, assim. Cara, só vendo pra entender mesmo, assim. A galera ficou bem chocada com a nossa dedicação e... Claro que a gente fez um lance mais pautado no nosso repertório, mas foi um lance que pra quem vê todo o show nosso em São Paulo, essa galera nunca tinha visto isso. O filme é longo, né? Então foi tipo assim, 2 horas e 15 de Bulgarins. Então se a gente improvisou, se eu falar pra você que não, a gente improvisou o sistema de temas nossos, a gente não vai... Não vou nem estar sendo justo. Exato. Porque a gente também tocou uma canção do filme, né? Tem a abertura da Gal Costa, que é clássica. A gente fala, beleza, vamos começar abrindo com ela, que já dá esse tom tipo de trilha Conexão, sonora do né? filme mesmo, né? Então a galera que sabe, que já viu o filme, vai escutar a música ali, se emociona. Estamos tocando um cover, coisa que a gente tá mais aberto pra fazer depois dessa coisa do Clube da Esquina. E aí depois disso, teve de tudo. Teve um momento que foi total improviso, teve um momento que era mais só os diálogos comigo operando delay na voz e fazendo uma pira que aí virava uns loops eletrônicos, né, da voz ali com o delay, e aí o Inayan entrava com a bateria. Eu achei da hora que o primeiro episódio que a gente fez do podcast foi com o compositor da trilha de Bacurau. É? É. Que massa, velho. Matheus. Matheus, você conhece ele? Conheço porque a gente escutou o filme 1000 vezes, assim, né? O nome ficou marcado, né? Pra fechar, eu queria perguntar o que vocês têm escutado aí de artistas novos, talvez lá de Goiânia. Pô, da nova geração, da galerinha nova. Hoje minha banda lançou uma música, tem uma dupla de 2, que é a minha mulher, que chama Carabobina. E aí um amigo lá do interior de Goiás, um menino jovem, assim, que quando a gente começou ele tinha uns 10, 11 anos. Chama Desert Horse. Ele fez uma música que era muito minha cara. E chamou a gente pra tocar em cima. Ela saiu hoje. Tá boa essa. Como é que é o nome da música? Fingindo Não. Tem o disco novo da Ava Rocha, tem o disco novo da Luísa Lian. Os meninos lá do Paraná, pra mim, foram uma revelação de banda que eu Varanas? conheci. Ruvaranas, pra mim, foi uma Que parada foi também, mais maneira o que eu Fefel lançou vi. feat com esse também. Você viu que a gente só tá falando de projetos do Fefel aqui. Eu conheci um cara lá no Rio também, o Castrinho, que é legal, nessa onda do violão e voz.
e umas letras meio nonsense, assim, uma parada meio que o Léo faz muito bem e que cria tem uma estética foda, eu acho muito punk e ao mesmo tempo muito uma bossa nova do avesso, assim, sabe? Não no sentido, eu digo na bossa nova do avesso no sentido da riqueza do trem, sabe? E do avesso pela forma como eles apresentam. E o Castrinho eu acho um cara massa. Os meninos, o Ruvaranas eu acho foda. A Bebé é uma menina que, porra, eu curto muito. Acho que ela faz o irmão são Tá rolando aí conexões, parceria com o Dinho no próximo disco dela. Conexões fortes. Eu tô ouvindo muito o disco que vocês fizeram feat das meninas lá, Troá. Troá, as meninas são massa. Achei muito louco o som. E o Giovanni. Sei lá, tem muita gente que a gente participa e que de alguma forma é isso, o Giovanni ou o Troá, ou qualquer coisa dessa que a gente. Que possa parecer um jabá porque a gente tá envolvido junto, né, de alguma maneira. Mas são galeras que a gente se identifica, né, e faz coisas que a gente gosta. Tipo, é isso, o Giovanni. Porra. O Vieira lá de João Pessoa. O Vieira lá de João Pessoa. O Cris dos 20 foi o disco que eu produzi com ele. Mas sei lá. O Vieira, João Pessoa, ele vai estar colando aí pro São Paulo também, eu acho que em novembro vai tocar. E foi um grande disco aí da pandemia que eu fiz, modo EAD, 100%. Peguei a melhor música do disco e transformei em feat do Bugarins lá. Que de alguma forma os caras sempre traz pra dentro das coisas. Botei né? pra tocar, botei Jim pra cantar. Só Fefel que é difícil trazer, porque ele... Você viu que ele é amarrado mais caro. Assim, os projetos dele. Ele é mais caro. Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @MadSoundsProd no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.